Pai do Senhor, queridos irmãos, Deus abençoe. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Fazer um estudo aqui sobre o começo da dispersão do povo de Israel. Vamos lá. Deus permite a dispersão de Israel da terra prometida para cumprir o seu propósito. O plano de salvação para toda a humanidade não poderia deixar de ser efetivado por obstáculos causados pela desobediência de Israel e pela dureza do seu coração. Ao longo da história da nação hebraica, 3 grandes dispersões lhe foram impostas para que se cumprisse as profecias referente à primeira vinda de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A primeira dispersão, queridos irmãos, ela se encontra no cativeiro do Egito, né? Ela está lá em Gênesis 15, 12 e 13. Eu vou ler lá para os irmãos ver, em nome de Jesus. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, grande pavor, cerradas trevas acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E isso então, irmãos, Deus ele dá uma visão para Abraão, já dizendo que o povo iria ser escravo na terra do Egito, né? Está lá em Êxodo 12, 40, versículo 40, 41, 40 diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito pela libertação de Moisés. Louvado seja Deus. A segunda dispersão, ela se encontra, queridos irmãos, no cativeiro babilônico, predito por Jeremias em capítulo 25, 11 de Jeremias. Toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. E cumprido em Esdras 1:3, quando o rei Sírio libertou os judeus para voltarem à sua terra, assim disse Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhes edificar uma casa de Judá. Quem dentre vós é de todo o povo, seja teu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. A terceira grande profecia da dispersão do povo, ela foi iniciada em 70 com a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Vamos ver essa profecia que Jesus mesmo disse em Lucas 19, 43, 44. Pois, olha que Jesus falou: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão dos teus dentre de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade de tua visitação. Isso, irmão, se iniciou em 70 depois de Cristo, na destruição de Jerusalém. Vespasiano foi aclamado imperador de Roma naquele tempo, mas foi o seu filho Tito que no ano 70 depois de Cristo, na Páscoa, que ordenou o início do cerco a Jerusalém, olha só, determinando a construção de uma cerca de estacas ao redor. Isso aqui que Cristo falou, ó, trincheiras, né, ao redor da cidade, de 7 quilômetros de comprimento, levantada em apenas 3 dias, a fim de impedir dos sitiados e forçá-los o povo judeu, a redição. Olha só,
O terrível cerco de Jerusalém durou 5 meses de sofrimento indescritíveis. A peste e a fome se encarregaram de dizimar centenas de pessoas diariamente, em 70 depois de Cristo, na profecia que Jesus ele prediz ele diz em Mateus 19. Quando a cidade caiu nas mãos das legiões romanas, contou-se uma multidão de mortos. Olha só, o historiador judeu Flávio Joséfo, que acompanhou Tito, apelava para que seus conterrâneos se rendessem, mas eles resistiram até o fim. Joséfo contabilizou 1.197.000 judeus mortos no cerco de Jerusalém, e muitos foram crucificados. Olha só a prática da crucificação, que era uma prática romana. Ele relata que faltava espaço para as cruzes e faltavam cruzes para os corpos. Por sobre o muro da cidade foram jogadas 116.000 cadáveres. Sobre o muro, nessa destruição do templo de Jerusalém, 70 depois de Cristo, foi jogado 116.000 cadáveres sobre o muro. Que coisa terrível, né? Dos 97.000 sobreviventes, a maior parte foi levada para Roma. Muitos foram presenteados ao império para que morressem como que gladiadores, né? Aqueles filmes de antigamente como gladiadores, muitos ali eram judeus que foram levados pelo império e morressem como gladiadores nas arenas, em espetáculos públicos. Milhares de outros seguiram para trabalhos forçados do Egito. Os judeus que permaneceram em Jerusalém e nas cercanias no ano de 132 depois de Cristo, durante um período de 3 anos se rebelaram e tentaram ainda recuperar a pátria e a liberdade. Olha só, seguindo a revolução de Simão Bar Kokhba, o nome do sujeito, que afirmava ser o Messias. Então, olha só para você ver, desde o tempo até de Jesus ali, da sua morte e ressurreição, já tinha gente que afirmava ser o Messias, né? Esses judeus que ficaram em 132 depois de Cristo, eles se rebelaram, né? Porque foi incitado por um tal de Simão Bar, que falava que era o Messias. Olha só, sendo aceito como tal por Akiba ben Yosef, uma grande autoridade em matéria de tradição e judaísmo, tido por chefe de todos os sábios, é considerado por muitos como um dos primeiros fundadores do judaísmo rabínico. Olha que coisa, né? Profecias acerca do povo judeu e da terra que estão cumprindo centenas de anos através da história, em nome de Jesus Cristo. Então nós vemos aí essa dispersão, né? E aqui começa o que? Uma dispersão. E nós vamos um pouco mais para frente depois, em outro vídeo, e nós vamos ver a dispersão quando Deus espalhou o povo pela terra, todas as profecias, até a profecia que Deus ele decide, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele decide ajuntar o povo novamente, né, no estado de Israel, né, em 1948. Fique aí com esse início desse estudo, né, começando pela dispersão do povo judeu, em nome de Jesus Cristo. Ainda não tem nada a ver com a igreja. Louvado seja Deus, mas nós vamos chegar lá. Deus abençoe.